Pessoal, tudo bem? Fabi por aqui, como é que vocês estão? Pessoal que vai fazer prova amanhã da Iatuba, né? Super focados aí. Vou compartilhar com vocês um pequeno resuminho, os pontos principais que eu montei aqui para vocês, para poder lembrar de alguns, deixa eu ver aqui, deixa eu deixar um pouquinho maior, lembrar de algumas expressões, alguns temas importantes dos autores. Então, vamos lá. Alguns autores, a grande maioria, estou compartilhando aqui com vocês, tá? Os pontos principais. Então, vamos lá. Começando aqui com, deixa eu deixar um pouquinho maior a tela, para ficar bem bacana aqui para vocês. Ok, vamos lá. Começando aqui com o livro, né? As 100 Linguagens das Crianças, de Edvards, né? Que coloca que está para vocês no edital da Indaiatuba, na educação infantil. Então, ele vai falar aí dessa abordagem de Reggio Emília. E o que é o ponto principal dessa obra aqui, que eu destaco para vocês, para amanhã no concurso. Então, assim, Reggio Emília, cidade da região de Emília-Romagna, que está escrito aqui, né? E ali tem os melhores sistemas de educação do mundo. Então, o que você tem que focar? Essa pedagogia, essa abordagem Reggio Emília. O que ela incentiva? O que acontece? Qual que é as palavras principais quando cair uma expressão dessa no concurso? Então, tem o quê? O desenvolvimento, incentiva o desenvolvimento intelectual das crianças por meio de um foco sistemático de representação simbólica. Então, a criança, ela aprende aí ludicamente, né, com a representação simbólica, porém, ela precisa desse foco sistemático, ou seja, dessa mediação, desse acompanhamento. Então, foco sistemático sobre a representação simbólica, ok? Essas são as expressões dessa obra. Agora, Jussara Hoffmann, falou em Jussara Hoffmann, fala em avaliação mediadora, né? A obra que está no edital de vocês é avaliação, mito e desafio. Então, quais são as partes principais, as palavrinhas-chaves aí dessa obra, dessa autora? Então, falou em Jussara Hoffmann, fala em construtivismo. Então, nós falamos de uma avaliação na perspectiva da construção do conhecimento. Então, ela coloca aqui que parte de 2 pontos, de 2 fatos. A confiança no potencial do aluno e na valorização de seus interesses. Ou seja, a criança, ela é, sim, a protagonista, ela tem a função aí do processo, ela participa do processo. E o educador, ele tem uma confiança aqui, né? Ele tem que ter essa confiança na concepção que o aluno, ele é sujeito do seu próprio desenvolvimento. Porém, ele precisa, sim, da mediação do professor, mas ele que constrói, ele que tem os seus interesses a serem fomentados, incentivados pelo educador. Palavras-chave: educando sujeito do seu próprio desenvolvimento, ok? Agora, o outro autor aqui, Vygotsky, professor Max gosta bastante das obras de Vygotsky, trabalhou bastante com vocês, né? Pensamento e linguagem. Então, quando Vygotsky aqui fala pensamento e linguagem, ele destaca pensamento, atividades cognitivas que ocorrem de acordo com as ações no meio, tá? Então, o que ele fala para nós aqui? As atividades cognitivas básicas do indivíduo ocorrem de acordo com a sua história, com o seu meio, com o que ele constrói. Ou seja, ele é produto, né, do desenvolvimento histórico-social, do meio. Portanto, palavrinhas importantes aqui para a tua prova de amanhã. Portanto, habilidades cognitivas e as formas de estruturar o pensamento do indivíduo não são determinadas, isso aqui eu destaco para vocês, não são determinadas por fatores congênitos. Ou seja, Vygotsky fala que é a construção com o meio, de acordo com a sua história social. Palavrinhas importantes: atividades cognitivas do indivíduo ocorrem de acordo com a história social, ok? Habilidades cognitivas, história social, a construção, não por fatores congênitos. Vamos lá no próximo autor aqui, Zabala, como eu gosto de Zabala, né?
Então, nós trabalhamos bastante essa obra, né? Bastante no sentido de vários conceitos. A prática educativa. Anthony Zabala, ele coloca aqui nessa obra, né? Aqui nós estamos colocando aqui para vocês, destacando aqui, o autor, ele propõe critérios que contribuam para a reflexão da prática. Então, todo momento ele fala prática reflexiva, ok? E ele coloca as configurações da prática, ele coloca vários pontos, várias expressões para você lembrar na sua prova, como conteúdo, tipologia de conteúdo, né? Conceitual, procedimental, atitudinal. Ele coloca a questão do agrupamento, extremamente importante, material didático, ou seja, ele propõe vários critérios aí para refletir a prática, para que a prática seja reflexiva. O livro ocupa de problemas que a prática gera nos docentes enquanto profissionais, professores, educadores, alunos, enquanto sujeito do processo. Ou seja, ele também aborda a proposta, né, a concepção construtivista, ou seja, professor, aqui refletindo sobre a prática, sobre a sua intervenção, enquanto aí aluno, sujeito do processo, professor fazendo parte desse processo também. Bom, descendo um pouquinho aqui, agora aqui Consenza, professor Max trabalhou com vocês essa obra, Neurociência e Educação. É um livro bem conceitual, 2 pontos importantes, né? Neurociências, né? E educação. Então, o que ele trouxe para nós aqui? O comportamento humano é a função da atividade dos circuitos neuronais que funcionam em diversas áreas do sistema nervoso. Então, ele coloca aqui para nós que, sim, o comportamento humano, ele reflete aí as nossas atividades aí e vem explicando passo a passo dentro do sistema nervoso, como que atua na educação. Então, sistema nervoso, circuitos neuronais, aí atividades, comportamento humano, são as palavras-chave dessa obra. Mário Sérgio Cortella, nossa, adoro, muito, muito, muito. Bom, vamos lá. Mário Sérgio Cortella, ele traz aí nessa obra, Escola e Conhecimento, é uma obra, de certo ponto, bem filosófica, já que ele é filósofo, né? Em todas as obras ele traz a filosofia da educação, ele coloca para nós essa reflexão aí. E o que ele coloca para nós nessa obra? Os processos pedagógicos não são neutros, ou seja, o que acontece, né? Os processos pedagógicos são aquilo que acontece na escola, ok? Aquilo que acontece no processo, na gestão da aprendizagem, na gestão do ensino, na gestão pedagógica. Então, tudo são esses processos, não são neutros. Por quê? Porque ele é carregado, sim, de ideologias, ele carrega, sim, né? Seja conservador ou inovador, ele carrega porque nós estamos nesse meio, então não tem como falar que esses processos são neutros, não são neutros, como o currículo não é neutro também. Então, ele coloca para nós assim, os processos devem ser enfocados e compreendidos, ou seja, trabalhar esses processos aí no social, né? Por isso que ele coloca escola e o conhecimento. Ainda, a tarefa de elaborar um indispensável amálgama para a vida coletiva, sendo conservador ou inovador. Palavras-chave aí que ele fala, processos pedagógicos não são neutros. Processos pedagógicos devem ser enfocados e compreendidos, ou seja, deve ser entendido, debatido aí. Bom, Paulo Freire, muito bem, pedagogia da autonomia. São 3 partes importantíssimas e 3 conceitos aqui para vocês. Não há docência sem discência, não tem aluno, não tem professor sem aluno, não tem ensino sem aprendizagem, né? Não tem teoria se não tiver prática. Então, não há docência sem discência. Ensinar não é transferir conhecimento, conhecimento se constrói. A criança constrói através da interação, através da vivência com um objeto, né? O sujeito com o objeto, então não se transfere conhecimento, né? Não se deposita conhecimento, ok? Ensinar é uma especificidade humana,
Então, o professor, ele é dele, né? Uma missão, ele não utiliza essa palavra, mas sim é uma especificidade, sim, humana, porque é do professor, é do ser humano ensinar na interação, na ação, dar essa oportunidade aí de dar a oportunidade educacional para o aluno através da troca, da interação. Bom, nós temos aqui, seguindo, então, aqui, palavras principais, Paulo Freire, docência sem discência. Ensinar não é transferir conhecimento, e ensinar é especificidade humana. Mais uma obra aqui, Délia Lerner, Ler e Escrever na Escola, o desafio, o necessário e o real. Então, ler e escrever na escola é um desafio, sim, e ela dá possibilidades, né, lá no livro dela. O que é necessário é fazer da escola uma comunidade de leitores e escritores. E o que é real? É que a escola tem dificuldade para fazer, a escola não consegue. Então, o desafio é ensinar a ler e a escrever e formar essa comunidade. Na obra dela, ela traz pontos importantes, ela fala que o necessário seria projetos, né, trabalhar com projetos, o necessário seria, só um minutinho, ok, aqui, pronto. O necessário seria capacitação qualitativa, que ela coloca bastante aí, e analisar as questões da escolarização da prática, né? Redimensionar para a prática social. Então, Délia Lerner é o que é o real, o possível e o necessário. Real, a escola não está conseguindo. O possível, temos que fazer o quê? Todas essas questões que ela colocou. E o real, o necessário é que a escola precisa formar uma comunidade de leitores e escritores. Descendo um pouquinho aqui, então vamos aqui um outro autor, o professor Max trabalhou com vocês anteontem, né? A Valéria Arantes, no livro Afetividade na Escola. O que ela traz aqui? Alguns pontos importantes ela traz, né? Na obra dela, são algumas partes, alguns capítulos que fala aí, traz novos paradigmas, novas formas, novos modelos aí, e a superação das rupturas clássicas que marcaram o trajeto da filosofia, da psicologia e da educação. As ideias expostas no livro dela indicam um caminhar atual, um caminhar que com sentido indissociável, uma racionalização apaixonada, portanto, afetiva sobre o assunto educação. A afetividade na escola é a interação, é o olhar, essa racionalização, olha a palavra, racionalização apaixonada, ok? Então, vamos lá, próximo autor aqui, Jacques Delors, o livro Educação, um tesouro a descobrir. Ponto-chave do livro dele, né? Ele traz para nós aí que a educação se divide em 4 aprendizagens fundamentais. Essas 4 aprendizagens fundamentais ao longo de toda a vida são aprender a conhecer. Então, aprender a conhecer, o conhecimento, né? Ter acesso, só que aprender a conhecer. Aprender a fazer, ou seja, habilidade, desenvolver essa habilidade, né? Aprender a fazer, procedimento. Aprender a viver junto, interação. O outro comigo, o outro no meio, a interação. Aprender a ser, que são atitudes envolvidas aí no meio da aprendizagem da escola. Aprender a ser. Então, aí são as 4 aprendizagens fundamentais: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver junto e aprender a ser. Outra autora aqui, Emília Ferreiro, Psicogênese da Língua Escrita. Gosto muito. A psicogênese da língua escrita, ela traz a interpretação do ponto de vista do sujeito. Então, a Emília Ferreiro aqui, ela traz para nós o que o sujeito pensa da escrita. E fala para nós que
ele aprende, ele constrói interagindo com o objeto do conhecimento, que é a escrita. Ela defende a aprendizagem conceitual, que é através do conceito prévio, ele tem o conceito prévio, apresentado o conceito novo, ocorre ao desequilíbrio, né? Aqui ele precisa dessa ajuda pedagógica, né? Ele precisa dessa mediação para voltar ao reequilíbrio, né? A autora defende essa aprendizagem por conceitos, né, conceito novo e também o conceito prévio que se dá por meio da interação. E ela coloca aí para nós as hipóteses, né? As hipóteses em nível 1, 2, 3, 4, 5. Nível 1, pré-silábico num primeiro momento, mas no segundo momento icônico e não icônico. Nível 2, pré-silábico. Nível 3, silábico, nível 4, silábico alfabético e nível 5, alfabético. A outra autora, Constance Cami, A Criança e o Número. O professor Max trabalhou com vocês também, né, no curso. Então, aqui, quais são os pontos principais de Constance Cami aqui, A Criança e o Número? Então, a obra discute a aquisição e o uso do conceito de número. Então, traz para nós conceituando, e a criança, ela fala, né, lá também aí utilizando a proposta construtivista, né, a concepção construtivista piagetiana aí. Então, ela coloca para nós aí esse conceito de número e a criança no concreto, né, novamente sujeito e objeto. Aí, o fundamento é a teoria de Piaget, juízo moral, a autonomia, buscando aí a relação de igualdade e conservação. Então, ela coloca aí, tem algumas práticas que ela coloca a questão do conceito do número, na questão conceitual para a criança aí no concreto. E o livro dela traz aí para nós aí os termos relação de igualdade e conservação, ok? Mais uma autora aqui, mais um autor aqui, Carla Vilaronga, ensino colaborativo, também aí trabalhei com vocês, nós trabalhamos várias vezes aqui nesse cursinho, mas o que é o ensino colaborativo? Colaborativo é as experiências práticas do professor regente da sala, o professor de sala de aula, com o professor da sala de recursos, com o professor da sala de educação especial. Então, coloca aí a importância desse ensino colaborativo e ela traz para nós também, não só a importância, traz para nós também um percurso da educação especial, aí falando dessa, entre aspas, desvalorização, aí, mas ela coloca a valorização através desse ensino colaborativo e a importância desses dois profissionais aí estarem em troca, existir a aprendizagem da criança, avançar sim com essa troca do professor regular com o professor da educação especial. Bom, Celso Vasconcelos, planejamento, projeto político-pedagógico, né? Aí Celso Vasconcelos traz para nós aí planejamento, tem o planejamento e o plano. Planejamento é o processo, né? É como acontece. Planejamento é o processo contínuo, dinâmico, reflexão, tomada de decisão, onde todo mundo conversa, onde tem discussão, onde tem voz. E plano é o produto, é o que resulta do planejamento, né? Então, nós temos um planejamento curricular e um plano, que é o papel, que é o objeto aí, que é o produto. Então, bem essa diferença. Planejamento, o plano, que é o produto, ele sim, ele é cultural, ele é uma construção, mas ele é um produto que resulta de um planejamento. O Celso Vasconcelos coloca para nós, exemplificando aí, um planejamento e um plano num aspecto federal, né, dentro do MEC, por exemplo, né, depois numa rede municipal ou estadual, e depois traz para a unidade, para a instituição e para a sala de aula. Então, ele vai falando para nós esses tipos de planejamentos e planos. Bom, Moacir Gadotti. Moacir Gadotti traz para nós aqui, no livro Educação de Jovens e Adultos, ele vem falando, fazendo referência aí à educação popular.
Então, ele fala que a educação de adultos virando educação popular e faz uma crítica, né? Que tem os programas de alfabetização de adulto aí que é apenas uma parte, né? A educação de adultos, esses programas de alfabetização, eles não vão atingir realmente essa educação popular e atingir o que é realmente as pessoas que ficaram, né, com o Brasil tem uma dívida social e as pessoas que foram prejudicadas com essa dívida social. Então, ele fala que certos programas de alfabetização são apenas uma parte do trabalho, que é muito mais amplo quando se fala de educação popular, porque a educação popular ela é muito mais abrangente, é uma educação aí que vai além da profissionalização ou da saúde primária. Então, os pontos importantes aqui, que é educação popular, educação de adultos. Bom, aqui nós temos Lucchesi, nós trabalhamos também bastante, né? Falamos bastante, não só em Lucchesi, mas o Lucchesi apareceu em outras falas também. A avaliação da aprendizagem. Falou em Lucchesi, Cipriano Lucchesi, nós falamos do quê? A avaliação diagnóstica, né? O começo, o início do processo da avaliação formativa. A avaliação da aprendizagem, a fala dele é difere de exame. Exame exclui, exame classifica. A avaliação da aprendizagem acolhe, a avaliação da aprendizagem inclui. A avaliação da aprendizagem é o momento em que o professor coloca, né, o aluno no processo. Aí ele define a avaliação como um juízo de qualidade sobre dados relevantes para uma tomada de decisão. Ou seja, sim, é um juízo, sim, de valor, avaliação, você executa, sim, algumas ações e é um juízo. Só que é um juízo de qualidade, ou seja, eu tenho os dados do meu aluno, mas o que eu vou fazer com esses dados aí dos meus alunos? Qual vai ser a minha intervenção pedagógica? Que decisão eu vou tomar? Então, as palavras importantes aí, destaque para vocês aqui, Cipriano Lucchesi traz pedagogia do exame, não é avaliação. Juízo de qualidade, ou seja, né, para tomada de decisão para a intervenção pedagógica. Bom, outra autora, né, professora Cavalieri, Ana Maria Cavalieri, Educação Integral. Aqui foi um artigo muito gostoso também, nós trabalhamos com vocês, então ela traz a concepção de educação integral no sentido de formação global, formação integral. E ela pauta, né, embasa esse artigo dela na corrente filosófica de John Dewey, que ele coloca para nós aí que a educação se concretiza, né? A criança aprende, é significativa a aprendizagem através da experiência, da vivência. Então, o aluno precisa, sim, partir para o concreto, ele precisa vivenciar aquela aprendizagem para que ela se torne significativa, ok? A base teórica para a elaboração de uma proposta de educação fundamental para que possa corresponder às novas necessidades das escolas públicas brasileiras. Aí ela coloca para nós alguns termos, alguns conceitos importantes aí, que é da corrente filosófica de John Dewey, que ele traz para nós aí essa educação, né? Essa educação pela experiência, como reconstrução da experiência. Então, ponto principal, educação integral, formação plena e a aprendizagem significativa através da experiência, da troca, da vivência, ok? Então, vamos lá. Lilian Bassiche, metodologias ativas, gosto muito também. Então, metodologias ativas. Então, aí valoriza aí a construção do conhecimento. Então, não temos como fugir disso. A professora Lilian Bassiche, ela tem outras obras, inclusive o ensino híbrido, aí que ela fala bastante, né? Então, não tem como fugir disso. Então, ela traz as metodologias ativas aí, que através delas vai valorizar, ele vai fomentar, motivar a participação efetiva do aluno na construção do conhecimento. E o interessante é que ela coloca para nós e nos faz entender, aí, através da fala dela, que eles desenvolvem as competências e possibilita que as crianças, que os alunos aprendam em seu ritmo, no seu tempo, no seu estilo, de diferentes formas de experimentação e compartilhamento. Então, incorporando, assim,
todas as possibilidades do mundo digital. E ela traz aqui não só ela, a professora Lilian Bassiste, como também o professor Mohan, que traz para nós aí as tecnologias, o mundo digital aí na efetiva construção do conhecimento do aluno. Ok? Então, palavras-chave aí, que é a participação efetiva do aluno na construção do conhecimento, mundo digital. Através das metodologias ativas, o aluno experimenta, o aluno compartilha e o aluno constrói o conhecimento aí, através dessas possibilidades digitais. Bom, aqui nós temos essa outra obra do professor Maurício Mojica, que o professor trabalhou com vocês, também nos reporta novamente aí a corrente filosófica progressista aí, John Dewey, que vem trazendo para nós, mais uma vez, que aprende com base nos conceitos fundamentais, já que é uma experiência educativa, a criança aprende, sim, tem uma aprendizagem significativa através da interação, através do social, através da vivência, da experiência educativa. Então, com base nesses conceitos, aí ele traz para nós essas palavrinhas importantes para você, que amanhã vai fazer tua prova. Então, aí, experiência educativa, interação social, vivência, aí, deduzindo daí consequências sociais. Então, aí ele coloca mais uma vez essa corrente filosófica de John Dewey. Outro autor aqui que está também na prova, né, de você, na prova não, né, no edital, na prova, aí vamos ver amanhã, se Deus quiser vai dar tudo certo. Vamos lá então, Mohan, mais uma vez, né, as tecnologias da comunicação e da informação. Então, nesse artigo aí de Mohan, que ele fala das escolas mais inovadoras, então ele fala que as escolas mais inovadoras têm 3 processos aí de forma equilibrada que dão certo, né? Que são inovadores. A aprendizagem personalizada, a aprendizagem com diferentes grupos e a aprendizagem mediadas por pessoas experientes. Então, são 3 ações, 3 processos que o Mohan coloca para nós aí. Então, a aprendizagem personalizada, em que cada um pode aprender o básico por si mesmo, a aprendizagem prévia, aula invertida, ou seja, aí o aluno vai construindo, sim, aí ele pontualmente, né, através do interesse dele, através do conhecimento prévio, que vai fomentando aí o conhecimento dele e vai fomentando o interesse dele aí. A aprendizagem de diferentes grupos são grupos, né, agrupamentos, né, comunidades, como bem falam outros autores, aí também essa aprendizagem por grupos, por comunidades. E também tem a questão das aprendizagens mediadas, que é uma das mais conhecidas, aí nossa, que é por pessoas experientes, que são aprendizagens por professores, orientadores e mentores. Então, ponto-chave dessa obra, aprendizagem personalizada, ou seja, o aluno, é o interesse, né, através do conhecimento prévio dele, a aprendizagem em diferentes grupos, agrupamento, interação, comunidade, e a aprendizagem por mediação com outras pessoas, outros professores ou mentores. Aí nós estamos aí finalizando aqui, né? Tem alguns outros pontos aqui. Felipe Renaud vem trazendo para nós aqui as 10 competências para ensinar. Então, ele coloca no livro dele, na obra dele, de uma forma analítica e discursiva, ou seja, ele analisa e vai colocando a importância desse professor para esse mundo, essa sociedade contemporânea. Precisa que o professor mude, precisa que o professor tenha atitudes, ações, tanto com um aluno, com a escola no todo e também com a comunidade. Então, ele faz um inventário de 10 competências necessárias para a docência. Então, primeiro ele analisa o professor contemporâneo, o professor agora dessa sociedade contemporânea, desse mundo diferente, e ele coloca 10 competências para ensinar. Então, os pontos principais aí de Felipe Renaud, que ele coloca aí, ele situa aí, né? Então, forma analítica e discursiva, professor contemporâneo, que faz aí um inventário das
competências necessárias para a docência. Dermeval Saviani, que o professor aí trabalhou com vocês, né? A filosofia da educação, então ele coloca do senso comum à consciência filosófica. Então, filosofia da educação é entendida como reflexão sobre os problemas que surgem nas atividades educacionais, seu significado e função. Aí ele coloca para nós aqui nesses pontos principais aí que a filosofia ela tem que ser a reflexão dos problemas que está dentro aí da educação, que está dentro do meio, através das pessoas, através das ações das pessoas que ele coloca para nós aqui. Bom, Pedro Demo, que tem aqui nessa obra aí, Educar pela Pesquisa, também é uma obra bacana também, né? Ele fala que o professor tem que ser um pesquisador. Então, o professor tem que ser um pesquisador. Então, o professor sendo um pesquisador, o aluno ele vai ser um companheiro de trabalho. Então, educar pela pesquisa. Então, ele trabalha através do aluno ali no meio, aluno sendo o pesquisador com ele, né, trabalhando nesse projeto, pesquisando com ele, indo atrás das informações com ele. Então, ponto principal aí, Pedro Demo, educar pela pesquisa, é professor pesquisador e aluno, o aluno passa a ser companheiro de trabalho. E aí, por fim, nós temos aqui uma obra aqui do Joaquim Dolls, né, que coloca para nós os gêneros textuais, os gêneros orais. A ideia central desse artigo escrito, que traz para nós aí, é que o gênero, os tipos de gênero, eles são utilizados como meio de articulação entre as práticas sociais e os objetos escolares. Então, ou seja, a criança, né, o ensino dos gêneros, né, a produção textual através dos gêneros orais, aí o que significa isso? É assim, é representar essa questão social, né, trazer aí essa função social para dentro da escola. Então, trabalhar aí, produzir gêneros, textos orais e escrito é articular as práticas sociais na escola. Então, qual é o ponto principal aqui? Práticas sociais na escola e os gêneros aí articulando, né, essa prática social na escola através dos textos orais e escritos. Bom, pessoal, eu vou finalizar aqui. Eu sei que vocês têm um tempinho ainda para estudar para a prova, né? Eu espero que vocês nesse momento, nessa finalização, fiquem calmos, tranquilos. Eu sei que não é fácil, nós sabemos que as emoções elas afloram, mas saiba de uma coisa: você deu o seu melhor. Se você está comigo aqui, chegou até aqui, eu tenho certeza que você vai chegar agora lá na frente. Você vai alcançar a sua vitória. Eu tenho certeza, não tenho dúvidas. Eu acredito em você. Eu acredito em você e eu tenho certeza que você também acredita em você. Então, sucesso, tá? Amanhã é o teu dia, vai com calma, vai em paz, vai na tranquilidade, tá? Aí, amanhã a gente conversa mais um pouquinho ou na segunda-feira, tá? Deus abençoe vocês, sucesso para todos.